Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Olá pessoal, consegue me escutar? Sejam todos bem-vindos aí, Nonato, Candice. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Sejam todos bem-vindos ao Papo DR de hoje. Quando todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Consegue me escutar? Faz aí um joinha, convida aí seus amigos, estamos esperando aí o pessoal acessar um pouquinho. Bem-vindos ao Papo DR de hoje. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Consegue me escutar? Faz aí um joinha, convida aí seus amigos, Mais de estamos esperando aí o paciência. pessoal acessar um pouquinho. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. O Papo DR de hoje vamos conversar sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Então avisa aí como é que tá, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Sejam todos bem-vindos ao Papo DR. Então sejam bem-vindos, Lécia, a nossa convidada de hoje, né? Ivete, seja bem-vinda. Que bom, hoje vamos conversar sobre sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Hoje a entrevistada vai ser Lécia, a nossa doutora psicóloga, vai conversar conosco. Então, semana passada nós tivemos o Papo DR que foi conversamos um pouquinho. Então, pessoal, a doutora Edmeire conversou com a gente no último Papo DR, falamos sobre ansiedade e foi tão interessante e tanta gente pediu que aí resolvemos colocar no nosso canal de YouTube. Então lá no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Rosa, está gravada a live, porque vocês sabem que a live fica aqui só durante 1 hora, né? Só durante 24 horas e depois, né, não consegue fazer, você não consegue acessar. Então com isso nós resolvemos colocar toda a live lá para você acessar no canal do YouTube Professor Rodrigo Dias Rosa. Então, neste momento, eu solicito vocês puderem, né, qual cidade vocês estão, que daqui a pouco eu vou convidar a doutora Lécia, que vai estar aqui com a gente falando sobre saúde mental em tempos de coronavírus, né? A doutora Edmeire está aqui com a gente também, ó, né, sócia da Lécia, né? Então, é justamente compartilhar educação para vocês, né, em todos os momentos que a gente vai estar com vocês. Então sempre, todas as segundas-feiras, às 20h38, nós vamos ter o Papo DR. Já tem acontecido com vários temas e o tema de hoje é saúde mental em tempos de coronavírus. Então, hoje estamos também nós estamos fazendo a transmissão ao vivo também lá no YouTube. Então, quando terminar a live, ela já vai ficar gravada lá para você também. Então, eu vou convidar aqui a doutora. Pessoal, vai me avisando aí se vocês estão conseguindo escutar bem, né? Qual é a cidade vocês são. Vai comentando aí para poder a gente verificar e vai convidando os amigos, né? Aperta aí no coraçãozinho, aperta aí no aviãozinho, chamando os seus amigos. Deixa eu convidar aqui a doutora. Deixa eu chamar aqui. Aqui o convite à doutora com relação ao nosso Papo DR de hoje, né? Então, pra gente é uma Joinville, o pessoal de Joinville, Santa Catarina, que bom! Helenice, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Papo DR. O Papo DR sempre acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Às 20h38, toda segunda-feira, um tema diferente para você. Semana passada conversamos com a doutora Edmeire falando sobre ansiedade
em tempos de coronavírus. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Lécia, psicóloga. Vamos falar sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Nós estamos passando por um momento bem especial, né? E esse momento mexe também com a nossa mente, né? Então, essa questão de ficar em casa, o tempo todo em casa, né? Tá com a família o tempo todo e consegue trabalhar, não consegue trabalhar, o filho chama, a esposa chama, né? O relacionamento, como é que tá na relação? E assim, tudo isso, né, são situações novas que estamos vivendo e que vai partir para a gente, né, no nosso dia a dia. Então, né, o nosso professor Fernando Sampaio acessando aí nossa live. Seja bem-vindo também, professor. Né? Logo, logo o senhor estará aqui conosco também no nosso Papo DR, né? Então, o Papo DR de hoje vamos falar sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Deixe-me convidar aqui a doutora Lécia. Tinha feito convite. Doutora, conseguiu chegar o convite aí para a senhora? Eu já fiz aqui o convite, estamos aguardando aí, né? Faz o seguinte, doutor, então, eu mandei aqui o convite, não deve ter... Vou mandar novamente aqui. Vou mandar... Pronto. Aguardando Lécia aceitar, tá dando assim. Então, muita gente acessando, muita gente no YouTube. Ô, doutora, seja bem-vinda, boa noite. Olá, pessoal. O pessoal está acessando aí, Alberto, ô, Marcelo, né? Um grande abraço aí para todos vocês. Então, hoje, né, nós vamos conversar com a doutora sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu não vou apresentar a senhora, eu vou pedir para que a senhora se apresente aí para a gente, né? Diz aí, né, o seu dia a dia, né? Eu sei que certamente deve estar tendo muito trabalho, né, com a questão coronavírus, né? E aí, Sim. conta aí para a gente um pouco quem é a doutora. Então, eu sou formada em psicologia na Bahia, em Salvador. Eu sou baiana, moro aqui em Aracaju desde 2012 e eu trabalhei muitos anos com saúde mental. Depois, eu migrei para trabalhar somente com consultório. Aí, hoje eu atuo em psicologia clínica, tenho formação em terapia cognitiva, em avaliação psicológica, enfim. São cerca de 11 anos de profissão. Bastante tempo mesmo, então com certeza muita experiência tem para contar aí para a gente, né? Doutora, então a senhora tem um consultório, as pessoas podem entrar em contato com a senhora. Nesse momento que está tendo assim de isolamento social, a senhora está atendendo de forma virtual? Presencialmente, não. Mas a vida continua. Fazendo os atendimentos online. Entendi. Aí, assim, quando a gente fala muito de saúde mental, o que vem muito na nossa cabeça? Pessoal, vocês quiserem, pode fazer perguntas aí que a gente vai administrando. Hoje o nosso Papo DR está sendo transmitido aqui no Instagram e também lá no meu canal de YouTube, que é Professor Rodrigo Dias Rosa. Então, estamos com transmissão simultânea. Então, horas vou estar olhando aqui o YouTube, horas vou estar olhando, né, também o Instagram, porque tem sido tanto sucesso o nosso Papo DR que o pessoal começou a pedir também que não ficasse somente as 24 horas que fica no Instagram, né? Então, a da semana passada com a doutora Edmeira, a gente conseguiu recuperar o vídeo, está lá no canal do YouTube, tá lá, vocês podem acessar depois, podem compartilhar aí, né? E hoje nós estamos fazendo também a transmissão ao vivo nos dois canais, certo? Então, tá tendo acesso aí nos dois locais, né, justamente com relação a isso. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Né, hoje vamos falar sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Mas, assim, quando a gente fala em saúde mental, o que é saúde mental, doutora? Então, saúde mental é um pouco complexo de se definir, porque ela envolve os fatores físicos, ou seja, a nossa condição biológica, os mentais, os fatores mentais, a nossa condição psíquica e também envolve questões sociais. Então, não necessariamente vai ter ausência de doença, né? Então, saúde mental pode ter doença, mas o mais importante é como que a pessoa lida
com esses aspectos da vida dela, para a gente definir se existe ou não existe a saúde mental naquele sujeito. Então, é muito subjetivo e é muito particular, né? Depende muito das circunstâncias, enfim. Entendi. E como é que eu fico sabendo assim se eu tenho, se eu preciso de um apoio com relação a um profissional da área nesse sentido? Como é que eu fico sabendo se eu tenho ou não essa saúde mental, né? Porque no tempo de hoje em dia eu acho que é tanta coisa que a gente se preocupa que acaba esquecendo de nós mesmos, né? Verdade. Então, primeiro, como é que eu sei se eu tenho ou não saúde mental? Primeiro, a gente sempre investiga sintomas. Então, você tem ou não tem sintomas? Quais são eles? Né? Quais são as mudanças que interferem na qualidade da sua vida? Então, pode ser sono, pode ser apetite, enfim. São vários os pontos que a gente analisa em relação a sintoma. Outro ponto é o sofrimento, né? O quanto que aquele sujeito está sofrendo em relação ao que ele vem o que ele vem percebendo da própria vida. E outro ponto importante é o comprometimento, o quanto que esses sintomas, né, ou esse sofrimento está prejudicando algum setor da vida da pessoa, ou um ou mais setores, né? O quanto que está prejudicando. Então, esse é o ponto para a gente definir se a pessoa tem ou não tem saúde mental. Eu posso dizer assim também que a ansiedade ela afeta essa saúde mental, doutor. Eu sou Sim, muito ansioso e chega a afetar. É como se fosse um prolongamento, pode ser assim? é como se fosse o quê? Como se fosse algo um prolongado, um prolongamento da ansiedade que se torna que Isso, chega. perfeito. A ansiedade, se ela se prolonga, ela pode sinalizar uma patologia relacionada a ela, até porque hoje, assim, na verdade, não tem como a gente não ficar ansioso nunca. Isso é impossível. A questão é como que você enfrenta isso. E quanto mais você enfrenta, melhor. Entendi. Até porque, assim, hoje em dia é tanta coisa que a gente está na cabeça que a gente começa a pensar assim: é filho, é esposa, é família, é trabalho. E agora, nesse momento mesmo, de será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou continuar? Será que eu vou ter renda? Será que eu não vou ter? O que é que eu tenho que fazer para reinventar? Aí vem um monte de gente, não, tem que inventar, tem que inovar. E aí a gente começa a parar: Sim, como é que eu vou inventar? Como é que eu vou inovar? Né? E aí, às vezes, dá vontade só de ir para a geladeira, muitas vezes pegar comida, né? E aí fica sim, pensando, fica sem dormir, né? Pensando no dia a dia, né? Eu mesmo, quando, eu digo até assim, brincando, né? Aqui mesmo, quando começou logo esse momento, ficava, pô, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu, particularmente, trabalho com treinamentos, né? E a gente faz muitos treinamentos no Brasil todo. E todas as minhas viagens foram desmarcadas. Então, imagina, todas as viagens desmarcadas, como é que vai ser, como é que vai voltar, né? E isso acaba mexendo com a gente, né? E agora, como é que vai ser? A empresa para, não para? Lança assim, não lança assado? Então, são situações que, se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa levar, né? Bem colocado por doutor Edmeire também com relação à ansiedade de controlar isso, porque é complicado controlar, né? A mente humana é bem sim, complicada mesmo, né? E muitas vezes o pessoal não dá tanta importância como deveria dar à área da saúde mental, né? perfeito. É, em relação a isso que você está falando, do momento que a gente está vivendo, em relação à pandemia, a gente tem alguns tipos de danos que podem chegar para a gente e que isso pode afetar a nossa saúde mental. Então, você tem danos pessoais, você tem danos materiais, você tem danos em relação a pessoas humanas, você tem danos em relação a questões ambientais. Então, são vários pontos que envolvem a pandemia em si e que pode trazer prejuízo para a gente. Então,
O que é que faz com que a gente fique mais apreensivo? É a gente não saber o que fazer. Então, toda vez que a gente não sabe o que fazer, a nossa crise toma conta da gente, a gente não consegue buscar uma solução, criar uma estratégia. Isso é como a gente fala assim, né? Então, O novo, né? O novo deixa a gente preocupado, né? o medo do novo, de tudo que está acontecendo, e o pânico, principalmente, bloqueia todas as possibilidades que você tem de buscar solução, não é? Isso mesmo. Então, assim, a gente pode sim e deve buscar ajuda profissional quando isso se acentua, ou até para autoconhecimento também, ou para lidar com alguém que não está bem, né? Independente dessa fase que a gente está vivendo. Porque a gente precisa encontrar recurso para analisar o problema e buscar uma solução. Porque o que acontece quando a gente está ansioso, que você falou aí? A gente fica sem conseguir pensar direito. Então, isso compromete a nossa capacidade cognitiva. Então, assim, quais são os impactos que a pandemia traz hoje para a nossa saúde mental? Ela afeta o nosso bem-estar. Ela modifica a nossa rotina, né? Modificou toda a nossa rotina. A gente hoje tem que tentar fazer o home office e mais as tarefas da nossa casa, né? Nessa situação que a gente está vivendo agora. As relações interpessoais também ficam muito mais intensas, porque você está vivendo ali muito mais tempo, 24 horas com aquelas pessoas que moram na sua casa. Então, a convivência é mais intensa e os conflitos podem emergir. Aí, quer dizer, ficar mais evidente, né? Isso mesmo. Outro ponto, a falta de convívio social, né? A falta que a gente sente dos amigos, a falta que a gente sente dos colegas de trabalho, da nossa rotina, das pessoas que participam, né, do nosso cotidiano. A gente fica com um lazer muito restrito, a gente tem uma ansiedade extra ainda por cima, por ser uma situação que a gente nunca viveu. Primeiro pela questão da letalidade da doença e também o potencial de contaminação dela é muito grande. Então a gente fica muito inseguro. Tem a questão também de a gente não ver, é uma coisa que a gente não vê. Então, foge totalmente do nosso controle, ou a gente, pelo menos, imagina que foge do controle. Por mais que a gente tome cuidados, a gente não consegue estar no controle da situação totalmente. E tem uma outra coisa, que é a questão da ambivalência das informações. Então, uma hora o governo fala uma coisa, outra hora o governo fala outra, aí vem uma autoridade sanitária e fala uma outra coisa, e aí você começa a ficar mais confuso ainda, o que eu acho que agrava a nossa situação. E, além disso, ainda temos que lidar com as informações falsas que tem na internet. E com relação a essa questão da informação, foi bem interessante a senhora ter colocado, que ontem, eu estava comentando com uma colega minha, professora, que trabalhava junto comigo, e que há mais ou menos, lá no dia 19 de março, a gente estava conversando no WhatsApp, e ela perguntando o que é que a gente estava fazendo referente ao coronavírus, nós professores que ficamos rodando o Brasil, né? E naquele momento eu cheguei e disse que naquele momento eu estava no aeroporto de Guarulhos, eu disse, eu estou aqui em Guarulhos e estou usando máscara. E naquele momento, alguns colegas começaram a dizer, não, mas não é para usar máscara não, só quem está doente que é para usar máscara, e para quem não está doente não é para usar. E aí eu fui criticado naquele momento, aí eu comentando com ela ontem, eu disse, interessante. Lá, dia 19 de março, foi dito que isso era para usar máscara quem está doente. E agora está pedindo para todo mundo usar máscara. Na verdade, o que é verdade? É o de lá ou de cá? Né? E aí porque no início teve uma escassez, né, dessas máscaras cirúrgicas. Então, as pessoas começaram a divulgar que quem não estava doente não precisava ou não tinha suspeita, para poder ver se conseguia, pelo menos, o hospital ter. Porque começou a faltar no hospital para os funcionários. Então, eu acredito que tenha sido por isso. Mas, na verdade... E foi isso que eu estava comentando com ela.
e agora? Então, o que acontece? Isso acaba influenciando a gente. Peraí, eu tô certo, eu tô errado? Aí a pessoa olha para você, olha, parece que você que é o estranho, e aí fica fica com a mente toda, né? Bem, vamos dizer assim, toda Sim. atordoada com relação a isso, né? E uma coisa bem interessante aqui é que a Moni colocou aqui, ó, a ansiedade é funcional, como Lécia bem colocou, é importante conhecer esse nível de ansiedade para se aprender a lidar com ela, né? Então, pessoal, sejam todos Mônica é bem-vindos uma aí. colega também, psicóloga. Ah, entendi. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao Papo DR, né? Hoje estamos com a doutora Lécia, né? Que é saúde mental em tempos de coronavírus, né? O Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. E hoje o nosso tema é justamente esse com a doutora Lécia. Aí tem aqui, ó, tem alguém falando aqui, essa rotina de população faz com que a sociedade fique mais ansiosa devido às incertezas que tem, né? Então, é isso mesmo, tanto incerteza mesmo acaba fazendo com que a gente fique nesse questão para lá e para cá. Doutora, como é que eu fico sabendo qual momento eu tenho que buscar uma ajuda profissional? Então, quando na verdade, a ajuda, ela quase nunca chega no momento adequado. Mas, de regra geral, a gente pode dizer que toda vez que você precisa aliviar, amenizar o seu sofrimento, ou o seu sintoma, ou os prejuízos que você está tendo na sua vida, por conta daquilo que você está vivendo, é indicado que busque um profissional de saúde mental. Que eu digo que, em geral, psicólogo e psiquiatra, quando necessário. Mas você pode também buscar para se conhecer melhor, ou você pode buscar para lidar com alguém do seu convívio que de repente tem algum problema e não sabe lidar bem, e aí você acaba sendo afetado, porque o núcleo familiar é um sistema, né? O núcleo os seus colegas de trabalho é um outro sistema. Então, tudo que acontece nesses sistemas afeta a gente. Então, é necessário estar atento a isso, né? Né, com certeza, né? São situações que a gente tem que estar justamente pensando, né? Como... E assim, é uma situação bem complexa a gente descobrir qual momento a gente precisa, né, de uma ajuda, né? Até porque muitas vezes a gente precisa da ajuda e a gente mesmo não se reconhece que precisa, né? Eu acho que esse é o maior Perfeito. tabu, né? Sim, sim. Existe, de fato, essa dificuldade. Mas eu acho que isso é humano, né? A Né? gente sente que precisa ou não sente. Então, é muito subjetivo. Mas o fato é que, em relação, de novo, à pandemia, quando a gente tem uma ruptura do nosso cotidiano, ela pode, é, essa ruptura pode ser adoecedora ou não. Vai ter pessoas que vão desenvolver algum problema e vai ter pessoas que não vão se desenvolver nada e vão se adaptar. Então, qual é a questão? O isolamento em si, junto com essa questão da doença, né, da ameaça real que a gente está vivendo, é um fator estressante. Só que esse fator estressante vai atingir as pessoas de maneira muito particular. Cada um vai se sentir de uma maneira. Mas, de uma forma geral, é um fator estressante. Então, assim, as pessoas que têm já um transtorno instalado, né, seja ansiedade, seja depressão ou qualquer outro transtorno mental, ela certamente vai sentir muito mais do que as pessoas que não têm. Mas as pessoas que não têm também vão sentir esse estresse que é gerado pela quebra do cotidiano. Né? Né? Com Porque certeza. aí você tem. Pode Pode falar, falar. pode falar, pode falar. Porque aí você tem a frustração por ter seus movimentos cesseados. Então você não pode estar transitando, né? Não pode estar saindo. Uma coisa é você gostar de ficar em casa, outra coisa é dizerem para você que você não pode sair, não deve sair. Também você tem a diminuição dos recursos financeiros que você citou aí, né? O que que a gente vai fazer enquanto empresa, né? Como é que a gente vai criar estratégias para poder
conseguir vencer esse momento sem desespero. Porque eu sempre digo que não ficar ansioso é impossível. O que é possível é administrar, Isso mesmo. né? E Tem que aí, controlar essa ansiedade, né? exatamente. E aí você tem o tédio, porque você está com pouco lazer, o seu lazer está muito restrito em casa, né? Você fica realmente com poucas opções. E começa também a intolerância com as pessoas que você convive diariamente, né? Aqueles defeitos que a gente não gosta da pessoa e começa a aparecer cada vez mais porque está ali. E aí a gente fica irritado, né? Na verdade, o confinamento traz irritação para a gente, traz incerteza. Não, é bem interessante com relação a isso que hoje pela manhã eu estava tentando gravar, porque eu estou gravando um curso de imposto de renda EAD, e aí na hora que eu estava começando a gravar o vídeo, o vizinho começa a tocar rocha, o outro começa a tocar... aí eu estou gravando meia-noite, um dia desse eu comecei 11 da noite, terminei em 5 da manhã, porque era o único horário que eu conseguia fazer alguma coisa, porque os vizinhos muitas vezes acham que você tem que escutar a música que eles têm. Imagina, falando de imposto, e daqui a pouco vinha, né, a música de Arrocha. E depois, outra hora, eu estava começando a gravar, eu tenho um filho de 3 anos, o Martim, ele batia na porta. Papai, tá trabalhando? Eu digo, oh meu Deus, como é que eu vou fazendo, não? E aí tem prazo de mandar os vídeos, e aí começa essa situação, né? Algumas Sim, pessoas estão comentando aqui, deixa eu falar aqui, ó. Essa pergunta do uso da máscara foi muito bom. Por isso que fiz a minha própria máscara, né? Essa live está ótima. Foi a Nádia. Aí, a Nádia, um grande abraço para ti. Estou obrigada. muito bem ouvindo a doutora. Sei que estou fazendo certo. Ó, que bom, né, doutora? Que Estamos bom, aí levando. Que bom que está fazendo certo mesmo, né? Aí tem uma que pergunta ótimo. aqui, tem uma pergunta aqui bem assim: qual a melhor forma de controlar a ansiedade para não chegar, né, com relação a essa saúde mental, não ter essa dificuldade toda, né? Chegar a ter esse ponto, né? Sim, é, sempre que a gente fala de controle da ansiedade, a gente fala de agir ainda que ansioso. Então, você está ansioso, você não vai parar de fazer as coisas e ficar só curtindo ali, curtindo, entre aspas, aquela ansiedade, porque aquilo ali só tende a aumentar. Então, eu sempre digo que para você enfrentar a ansiedade, você precisa, ou para você diminuir ou controlar a ansiedade, você precisa enfrentá-la. Entender. E Agora, sim, aqui tem outra pergunta também assim: como controlar mesmo usando medicação? Mesmo tomando medicação, já foi outra pessoa, né? Mesmo usando medicação, como controlar também? Então já é outra pessoa perguntando aqui. Que foi então, aí, se a pessoa só utiliza medicação, só a medicação não dá conta. Ela precisa ter outras estratégias, né? Eu até coloquei aqui alguns pontos que a gente precisa, vamos dizer assim, tentar direcionar para que vocês entendam o que é que pode ser feito para amenizar o sofrimento diante da situação que a gente está vivendo. Primeiro, ter consciência de que o nosso afeto, ou seja, o que a gente sente e como a gente se comporta, afeta a outra pessoa que está do nosso lado, ou as pessoas. E o que as pessoas fazem também nos afeta. Fazem, pensam, pensam não, desculpa, fazem e colocam tudo que é colocado no ambiente afeta as pessoas. Então, se eu choro, certamente eu vou atingir alguém que está perto de mim. Mas eu não estou falando que não é para chorar, não é isso. Estou dizendo assim, que a gente tem que ter essa consciência, porque às vezes a nossa irritação, a nossa impaciência está tão grande que a gente acaba esquecendo que a gente contamina o resto das pessoas. Segundo, não tomar grandes decisões nesse momento. Então, às vezes, pelo ímpeto do momento, você acaba tomando uma decisão ou brigando, ou, enfim. Assim, ao invés de você esperar passar e tomar a decisão mais lá na frente com a cabeça mais fria, você tomar agora não é adequado, não é interessante.
Então, é necessário esperar esse momento crítico para depois, aí sim, você tomar qualquer decisão que vá mexer na sua dinâmica. Se informar o mínimo necessário. Não precisa tanta informação o tempo inteiro sobre o vírus, sobre o vírus, sobre o vírus. Porque se a gente fica fixado nisso, e as outras coisas? E o E a gente restante da acaba vida? Como é trazendo que... isso pra gente e começa a ficar doente também, né? Começa a pensar, não, eu tô Exato. tossindo, eu tô espirrando, não sei o que, já tô com o coronavírus, né? Já acaba internalizando isso, né? Então, uma das coisas que eu comecei a fazer aqui é não assistir tanto jornal. Eu assisto o jornal para poder saber informação, mas não os 3 horários como eu fazia antes, né? Porque senão a Sim, gente até acaba porque não. são basicamente repetição, né? Isso mesmo. Para que Isso que você mesmo. vai pegar aquela informação? Toda vez que você, por exemplo, você está assistindo um noticiário e lá passa uma informação bem chocante. O seu cérebro, naquele momento, vai produzir um monte de hormônio que faz mal para o seu corpo. Aí, se você ficar o tempo inteiro em contato com essas notícias, vai acabar que você não vai ter uma folga, né? Um espaço de bem-estar. Então, não tem como ficar o tempo inteiro nisso. Outro ponto importante. Às vezes a gente fica pensando que a pandemia é ruim, de fato, é péssimo. Mas, por outro lado, a gente também pode aproveitar esse momento para crescer emocionalmente, crescer profissionalmente, né? Porque é o momento da gente criar estratégias, então, pensar em como fazer o meu trabalho, por exemplo, de uma outra forma, né? Então, assim, ao invés da gente pensar que o momento é só ruim, vamos tentar pensar no que ele pode trazer de crescimento, que eu acho que é importante e é positivo. É isso mesmo. Como a Juliana aqui falou, ó, sim, muitas pessoas pensam que estar em casa é não fazer nada. Mas nós, contadores, estamos trabalhando bastante. Tá? O pessoal pergunta para mim, Rodrigo, você está de quarentena? Eu disse, não, eu estou de home office, é diferente. Né? E com relação a essa mudança da pandemia tem feito com que eu tenha trabalhado bem mais do que antes, né? E aí tem que ter um cuidado também, porque senão você só fica no trabalho. Tem dias que no início eu tava tão vidrado no trabalho, o que fazer, como fazer, tanta coisa para fazer, que eu tava ficando de 7 horas da manhã até meia-noite, o tempo todo trancado, trabalhando. Não, peraí, tem que tentar fazer uma rotina também dentro de casa para poder ter esse trabalho, que eu acho que é um grande desafio, né? Porque você está dentro de casa e criar a rotina de trabalho como se fosse, como você estivesse lá fora também, é outra questão que Sim. temos que administrar, né? Mas você tocou num ponto importante. É necessário criar uma nova rotina. Porque não Isso, vai ser aquela rotina de antes, né? Não tem como. Então você vai criar uma nova estratégia. Por isso que é estressante, porque são coisas novas que você vai ter que lidar. É, é, é uma circunstância totalmente diferente de você estar lá no seu escritório. Então isso tem que mesmo. criar estratégia, tem que ter rotina. É, Só um parêntese, Mônica falou sobre o Brasil ser o maior, ter o maior número de pessoas ansiosas no mundo. De Isso, fato, tem aqui, ela tá bem falando, até comentou, né? Antes mesmo da pandemia, a humanidade já estava diante de uma epidemia, que são os transtornos ansiosos, né? Segundo a isso, OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo, né? exato. Então, isso tem a ver com vários fatores, né? Vários fatores. As nossas exigências internas, externas, né? A nossa cultura, enfim, são vários os fatores que levam a esse resultado aí que a gente está tendo. É. Ó, tá, a Nairi tá colocando assim, doutor, ajuda a gente a ligar para as pessoas amigas e consertar coisas boas, né? Então, né, porque esse momento também é um momento de reflexão e até de a gente tentar consertar algumas coisas que a gente que a gente fez que não deveria ter feito, né? E aí a gente começa a Exato. pensar, né? Então ela tá falando justamente isso, né? Que é justamente essa parte de
trabalhar. Eu até fico brincando, né? Às vezes eu fico dizendo, vou mandar mensagem para as pessoas que muitas vezes não corre da vida, a gente acaba se afastando, né? E agora, quando a gente volta Verdade. para casa, aí a gente, peraí, agora tem como a gente pensar aqui, vamos parar um pouco. A vida, a gente sonhou tanto, né? Que era para estar aqui, vamos estar ali, e do nada, né? Um vírus, algo invisível que veio, né? Para mudar, né? E mudar uma sociedade como toda, mas que com certeza a gente vai sair desse momento totalmente diferente de quando entramos, né? E os Perfeito. valores, eu digo até dizendo, eu sempre gosto de dizer assim nas minhas aulas que os valores eles estavam sendo invertidos, né? E agora é o momento da gente começar a ajustar esses valores também para encaixar para o seu momento. Então, foi preciso vir Exato. uma questão dessa, né, para poder a gente verificar, né, e repensar realmente o sentido da vida, né? Porque eu trabalho com a parte financeira, eu sempre digo, nas minhas palestras de educação financeira, como sair das dívidas, o pessoal acha que eu vou dizer lá como ficar milionário, né? E é justamente quando eu vou explicando o quê? Como lidar com o dinheiro que você tem, porque o que a gente leva na vida são os momentos que a gente constrói. O momento com a família, o momento com o amigo, o momento com o colega, né? E aí, quando eu tô Exato. na palestra mesmo, o pessoal pensa, pô, eu pensei que você só ia dar técnicas justamente de falar dessa parte de como ganhar dinheiro, tá? E você termina, que eu termino a palestra com um vídeo falando da cidade com o maior número de pessoas felizes do Brasil, que é uma cidade de Pernambuco. Então, justamente, pessoas que Sim, ganham menos do que um salário mínimo e tem o título de pessoas mais felizes, né? E aí, justamente porque exato. felicidade não é o dinheiro que traz felicidade, né? Exatamente. Sabe, isso que você está falando me remete à questão da resiliência. Isso eu ia dizer mais adiante, mas aproveita a sua fala. Por isso que às vezes a gente observa pessoas que não têm quase nada, né, materialmente falando, e elas são super felizes. Aí às vezes acontece uma coisa ruim com determinada pessoa e você fica, oxente, fulano conseguiu dar conta disso. Então, assim, a resiliência é uma coisa que a gente tem, né, internamente, que é do ser humano, mas que cada um vai ter um nível disso. Então, toda vez que acontece qualquer evento adverso na nossa vida, a gente tem a oportunidade de aprender sobre risco, sobre prevenção e sobre reconstrução. Isso mesmo. Então, como é que eu vou fazer para me refazer? Então, as pessoas resilientes, elas já têm essa capacidade já mais desenvolvida. E eu acredito que essas situações extremas também precisa servir para a gente desenvolver esse lado da resiliência, né? Em como Né? lidar, o que que eu vou fazer, quais são as estratégias que eu vou criar. Né? Com certeza, porque são situações que a gente tem que pensar, né? Então, são situações que, se a gente não tiver cuidado com isso, vai fugir do nosso controle, né? E aí, quando foge do nosso controle, faz com que, né, mude bastante com isso. Então, assim, essa pandemia, ela acaba afetando a gente, né, no nosso dia a dia, e como isso diretamente afeta a nossa mentalidade, né, nossa saúde mental. Como é que a gente pode dizer? O que é que ela Então, afeta diretamente? então, quando você entra numa situação de estresse, você tem reações físicas, né, fisiológicas relacionadas ao estresse. Só que em geral, o que é que acontece? A gente toma aquele impacto inicial e depois a gente começa a ver que, eu acho que eu posso seguir por aqui ou eu posso fazer assim. E aí a gente vai automaticamente se adaptando. Se a gente não consegue se adaptar, aí o que acontece? Aquele nível de hormônios né, do estresse vão continuar agindo ali e eu vou acabar adoecendo. Aí vem as enxaquecas, a insônia, a falta de ânimo, né? Ao invés da pessoa, por exemplo, eu vou aproveitar esse tempo para ler um livro, fica vendo notícia o tempo inteiro a respeito do que está acontecendo no mundo e ela não consegue focar em. E essa é uma das maiores queixas das pessoas no home office. E tem um bandito Não do conseguir WhatsApp, focar. né?
O bendito do WhatsApp Sim. que manda mensagem para lá e para cá, daqui a pouco você não sabe se é verdade, se é mentira, o que foi. Só sei que já passou, né? E as pessoas mandam aleatoriamente, né? O tempo inteiro. Com Então você certeza. acaba sendo bombardeado por muita informação e aí você não consegue parar para pensar sobre a própria vida. Então, eu E acho que esse é um assim, momento de a isso. gente aprender sobre isso. Logo quando entrou, né, o isolamento social, né, que a gente também está em isolamento, cada um, nossos funcionários também, cada um está em home office. E aí, eu, além de dar diasose, então, dando aula na faculdade e tudo, o que aconteceu logo no início? Um monte de grupo de WhatsApp, de aluno, e muitas mensagens chegando, grupo de professor de tal grupo, de tal escola, grupo de tal escola. Daqui a pouco chegou um momento que eu parava meia hora, quando eu olhava tinha 200 mensagens e ia dizer agora, olha qual. Se for para começar a ler tudo, vai acabar, eu não vou acabar fazendo mais nada que tem para fazer. Então, isso também, essa questão de grupo de WhatsApp, muitas vezes faz com que a gente perca o nosso rumo, né? Aí o que acontece? Uma das coisas mesmo que eu tenho feito, né? Semanalmente, na segunda-feira, eu começo a fazer a agenda. O que é que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e tal. E quais são as minhas metas que eu vou tendo. Então, hoje mesmo, eu estava verificando aqui. Faltam 2 coisas para poder fechar minha meta de hoje. E aí, colocando por prioridade. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que é que eu posso delegar, o que é que eu não posso delegar. Eu estou fazendo o correto, doutora, nesse sentido? Já ia lhe dizer, perfeito, você está terapeutizado. Está indo bem. São coisas assim que eu sempre indico para os meus pacientes. Criem metas semanais, né? A gente faz isso na terapia, pelo menos a minha abordagem a gente faz isso, de criar metas semanais. Então eu quero alcançar determinada coisa, então eu preciso investir nisso. Como alguém falou aí, eu acho, a respeito da medicação. Não resolve só a medicação. Você precisa tomar outras atitudes, né? Então, se você tem como meta atenuar sua ansiedade, você precisa correr atrás disso. E correr atrás disso requer meta comportamental, meta cognitiva, né? E por Isso aí vai. tudo, né? Ó, doutora, tem uma pergunta aqui da Ivete, diz assim, minha filha tem 14 anos, come que só, deve ser questão de ansiedade, né? O que eu posso fazer com ela com relação a isso? Então, a mãe, como é que a mãe pode tentar controlar essa ansiedade do filho para poder evitar, pelo menos, algumas questões de ansiedade? Os, a maioria das pessoas nessa faixa etária acredito que estão em período de férias, né? É, Por conta da situação. Mas eu até tinha feito uma live para uns estudantes e eu falei da importância de não perder o foco no estudo. Não é que vou estudar o dia todo, não é isso, mas é reservar uma hora para estar estudando, para estar fazendo atividade física. Então, às vezes, o adolescente, ele fica sem fazer nada, ou fica o tempo inteiro na frente da TV. E aí, isso gera ansiedade. A gente pode achar que um adolescente não está ligando para a pandemia, mas a quantidade de informações que ele recebe também vai afetar ele. Então, a pessoa começa, de fato, querer abrir a geladeira toda hora, querer comer alguma coisa. Então, precisa ter alguma rotina mínima ali naquele espaço da casa para poder garantir que ela não vai ficar tanto tempo ociosa. isso mesmo. A Michelle também está perguntando aqui para a gente, quais atividades eu posso fazer para melhorar minha saúde mental? Quais atividades deve ser atividade física, o que é que eu posso fazer para melhorar? Pensando no âmbito da casa, né, que é a nossa realidade agora, é, jogos, inclusive esses jogos que a gente tem um bom tempo que a gente não deve estar tendo contato com eles, aqueles que a gente fazia antigamente em família. Eu me lembro que na minha infância tinha muito isso, a gente jogava dominó em casa, carta, baralho, enfim. E outras coisas, quem tiver outros jogos também pode fazer isso em família. Principalmente quem tem criança e adolescente em casa, melhor ainda. Pode fazer exercício, né? Não vai fazer um exercício, uma musculação, porque as academias estão fechadas, mas pode ter outras opções de fazer exercício em casa, né? A internet tem muita informação sobre isso.
Não esquecer de fazer uma leitura, mesmo que seja um romance, uma coisa leve, não tem problema. O que importa é que a pessoa tenha atividades diferentes durante o dia, não fique só em uma coisa. Não é? Tem uma pergunta aqui também, como diferenciar tristeza de depressão? Como diferenciar? Ó, a tristeza da depressão nem sempre vem com choro. Essa semana até conversei isso com uma paciente, que ela falando que como as pessoas valorizam essa história de o deprimido tem que chorar. Não necessariamente. Às vezes o deprimido nem chora, nem consegue chorar. Mas o que é que você pode observar também? É a maneira como a pessoa se alimenta. A quantidade de tempo que ela dorme pode ser muito tempo ou pode ser pouco tempo. Ela pode estar comendo demais ou comendo de menos. Ela pode estar com muitas ideias extremamente pessimistas e negativas, né? Então ela fala que, não sei para que a gente está aqui nesse mundo, não vale a pena fazer tal coisa, ou não sei o que é que eu vim fazer aqui. Então tem várias coisas que você pode observar que a pessoa começa a manifestar além da tristeza. Agora, nós, seres humanos que não temos depressão, também podemos ter um momento de tristeza, é natural, Com né? certeza. Uma frustração ali, outra aqui, a gente acaba sentindo, sim, é natural. É, Agora, na depressão existem outros sintomas, não é tem, só a tristeza. é. Tem aqui, Carmen tá falando que a filha dela, quando tá comendo demais, quando vai comer demais, ela diz, vai beber água pelo menos. Quando não coma não, beba água. Água e água de coco É bom, é isso mesmo, é né? ótimo para não sentir fome, ou para É. sentir menos, né? Para sentir menos. Já que a gente está falando tanto de comida, né? Vou aproveitar e vou anunciar o nosso Papo DR da próxima semana, que é dia 27, às 20h38, vai ser sobre alimentação e imunidade, como cuidar durante a pandemia. Vai ser com Joia. Daniela, nutricionista. Então, ó, tá tudo casadinho. Falamos de ansiedade que liga a alimentação, saúde Sim. mental que liga a alimentação. Então, na próxima, vamos falar sobre alimentação e imunidade, né? Com a nutricionista Daniela. Então, pessoal, vocês estão todos convidados todas as segundas-feiras às 20h38. Nós temos, né, o Papo DR e hoje estamos com a doutora Lécia, psicóloga, falando sobre saúde mental em tempo de coronavírus. Aproveito, convido vocês para seguir a doutora aí no seu Instagram, segue a Dias Rosa, segue, né, nem o nosso canal do YouTube vai ficar lá no meu canal do YouTube, professor Rodrigo Dias Rosa, vai ficar salva lá a live para vocês também depois, porque o pessoal começou a pedir para que a live não ficasse só 24 horas, né? Então, os Sim, outros às vezes a papos pessoa DR, não consegue ver, né? Ao vivo. isso, aí os outros papos DR a gente não estava conseguindo fazer isso, mas a partir da semana passada, que foi com a doutora Edmeire, né? E aí a gente conseguiu salvar o vídeo e colocar no YouTube. E essa transmissão está sendo realizada também ao vivo lá no canal do Alguém YouTube. me perguntou. O meu Instagram é Lécia Lima Psicóloga, tudo junto. E tem também o da clínica, que é sentidos.saude.integrada. Pronto, aí tem sentidos.saúde.integrada, então segue lá, né? Quem quiser saber, né, qualquer informação, entre em contato com a doutora aí, com a gente aí. A Moni colocou aí, ó, o seu Instagram. Ó, obrigado, Lécia Lima obrigado, viu, Moni? Psicóloga. Obrigada, Mônica. Pronto, então, assim, justamente, nós estamos chegando no nosso final já. Vai dar 1 hora já, antes que daqui a pouco o Instagram vai acabar derrubando a gente, né? Sim, Tem sido assim ultimamente. Nossos últimos Papo DR têm sido tão sim. interessantes que cai a conexão, né? Porque o Instagram acaba derrubando, né, com a gente. Assim, o que é que eu posso fazer para amenizar esse sofrimento emocional causado por essa pandemia? Né? Então, essa foi uma pergunta que nós temos aqui. Né? Pessoal que está chegando agora, então estamos falando no nosso Papo DR sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Então, assim, a dica que eu acho fundamental é você corrigir pensamentos negativos distorcidos, que a gente costuma ter interpretações negativas quando a gente está
com uma perspectiva mais de ansiedade ou de mais tristeza. A gente tende a ter isso. Então, é importante que a gente corrija, né? A gente tente ter uma perspectiva mais realista, não digo otimista, mas realista, e que te ajude a você tomar decisões com mais clareza, né? E Né? não a decisão emocional. Né? Ó, coisa bem interessante aqui, ó, que notícia boa aqui, ó. A Nádia, né? Olá, tia, né? Eu e meu marido estamos na quarentena. Estamos fazendo muitas coisas e o estresse não entra aqui, só o amor. Que maravilha! Que maravilha, mano. Ah, que bom Que mesmo. ótimo! Né? Moni está falando aí também pra gente. Parabéns pela iniciativa da live de falar sobre saúde mental. Foi esclarecedora, né? Lécia é uma profissional, incrível profissional. Então é isso Oh, mesmo, assim. obrigada. A Lécia, tanto a Lécia como a Edmeire foram indicadas pelos nossos espectadores, certo? Então, se vocês tiverem algum tema que vocês querem que a gente fale aqui no Papo DR, pode indicar aí pra gente, fala também, né? Passa o contato da pessoa que a gente também vai fazer. Não Porque o nosso atendo em objetivo... Salvador, não, só online. Que pena que você não Só se atende aqui for em online. Salvador. Mas pode atender online, né, doutora? Posso, sim. Entendeu? Ah, pode Tenho atender. feito. Começa no online, né? Depois pode ir lá para Salvador também. Quem sabe monta uma filial lá da clínica, né? Pega aí já o contato da doutora, quem sabe aí vocês conversam e aí ela pode te ajudar bastante, né? Porque nós temos pessoas aqui do Brasil todo, né? Nós já tivemos live, que até o pessoal de Portugal acessou, né? Teve gente do pessoal da Itália também, né? Então a gente chega no mundo todo, né? O bom do Instagram é isso, né? Então as redes sociais acabam acessando e nosso objetivo é levar educação, conhecimento para toda a sociedade, né? Então que a gente só consegue mudar a sociedade com educação, né? E educação é poder. E a gente sabe que muitas vezes o pessoal não quer que a gente fique sabendo das coisas, né? Então são situações que fazem com que eu preciso controlar algumas coisas, né? Acontece muito isso, né? Então, doutora, estamos chegando aqui ao nosso final. Quero agradecer pelo convite, por ter aceito o convite, né? Prontamente, né? O nosso amigo, né? Que te fez, passou o teu contato para a gente conversou contigo, foi o Humberto, né? Inclusive ele está aqui, né? Estão de parabéns, excelente conteúdo, ele comentou agora. Foi o Obrigada, Humberto Humberto, que te... pela oportunidade. Exato. Não, e eu não, eu estava falando para ele, eu nunca tinha feito live, né? Aí fui convidada para uma anterior a essa e eu gostei muito, Não, adorei. é excelente, isso mesmo. Ó, a Paty tá dizendo aí que ela é de Serrinha, na Bahia, né? Então, parabéns. Vocês Eu conversam aí. sou de Serrinha, Ah, tu é de Serrinha também? é uma conterrânea, sou de Ah, Serrinha, na Bahia. bom. Ó, então, Assim, pessoal, o que acontece? Eu vou deixar um tempo para fazer as suas considerações finais antes que o Instagram derrube aqui a gente, né? E de antemão já te agradeço, te convido também, né? Para o nosso Papo DR da próxima semana, que é alimentação e imunidade, né? Vamos falar sobre como cuidar durante a pandemia, né, da alimentação com Daniele Brandão, nosso importantíssimo. nutricionista, né? Então, Sim. eu deixo contigo fazer as considerações finais. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de conversar um pouco, da gente se conhecer também. Dizer que a gente está passando por um momento difícil, mas que as coisas vão caminhar bem, né? Eu tenho essa perspectiva e espero que todo mundo aqui também esteja nessa perspectiva positiva, porque eu acho que nada é por acaso, né? Para tudo a gente precisa, assim, tudo que nos acontece a gente pode tirar proveito, mesmo as coisas negativas. Né, com certeza, né? Eu digo assim, sempre tem um motivo das coisas. Então, é porque no Sim, momento que a gente está passando por ele, a gente não consegue enxergar, né? Então, exato. depois que passa aquela situação, que a gente começa a ver qual era o motivo, por que aquilo, e a gente começa E o até que a a gente rir da aprendeu. situação, né? E fica Sim. até rindo da situação, que é justamente isso. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês por terem acessado a nossa live. Põe aí na sua agenda, todas as segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR.
Qual é o assunto, Rodrigo? O que você quiser. Passa para a gente o assunto, que a gente vai passar essa informação para vocês. Vamos procurar os melhores profissionais. Se tiver alguém que vocês podem indicar, indica aí para a gente. Estamos pensando agora em maio fazer uma com alguém da área de artes, e aí a gente vai até fazer um show aqui ao vivo. Estamos pensando estamos já entrando em contato. Não vou divulgar ainda quem é, porque nós estamos justamente nos ajustes de data e tudo, mas vamos ter até música ao vivo aqui, né? Voz e violão para vocês, né? Justamente com a questão do nosso Papo DR, porque nosso objetivo é levar informação para todos vocês, certo? Então, muito obrigado, doutora, muito obrigado a todos vocês. E eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui contigo, né? Com todo esse pessoal. E aí, manda o pessoal, passa para todo mundo aí essa foto. Vamos fazer uma foto aí, né? Vocês tirarem e marca Dias Rosa, põe lá a hashtag PapoDR, né? Convida seu amigo e vai ficar aqui, né? Marca também tanto a doutora Alessia como o Dias Rosa, e depois esse vídeo vai ficar disponível lá no canal do YouTube Professor Rodrigo Dias Rosa. Lá tem alguns vídeos que vocês já podem acessar, como sair das dívidas, tem a parte financeira, tem a parte de imposto de renda, tem um monte de coisa que vocês podem acessar tranquilamente, viu? Então, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.